Olá, você gosta de meditação, mas não sabe meditar, não sabe como fazer? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas de como você fazer uma meditação bem fluida e bem gostosa. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força para mim. Deixa sempre aquele like, que também o YouTube entende que você gosta e vai mostrar mais vídeos sobre o assunto. E isso também me dá muita força para o meu canal crescer. Deixa sempre um comentário, que eu amo ler os seus comentários, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, que também é muito importante aquilo que é bom pra gente, a gente passar para as pessoas que a gente ama, não é mesmo? Muito bem. Eu sempre falo nos meus vídeos, e para mim isso é muito importante, ter um momento de meditação. E muitas pessoas interpretam errado a forma de meditação, elas entendem errado o que é meditação. Tem gente que acha que é simplesmente se desligar do mundo e ficar na posição de lótus e se conectar como se fosse um Buda. Não é assim, gente. Isso é para quem já está num outro nível de meditação. Meditação é simplesmente você silenciar um pouco os seus ruídos e se conectar com a sua respiração. Quando a gente se conecta com a respiração, a gente começa a trabalhar a expansão da nossa consciência. E trabalhando essa expansão, a gente começa a se conectar com altas esferas. Então, nesse vídeo, eu vou te dar dicas de como você fazer uma meditação tranquila, fluida e que você consiga ir devagar, gradualmente estabelecendo essa conexão. Então, é claro que existem passos a serem seguidos, porque se você for fazer de qualquer jeito, não vai ter essa conexão. Então, se você realmente quer trabalhar esse lado da sua expansão da consciência, expansão da espiritualidade, você tem que fazer do jeito correto, mas sem ter aquela neura de ficar achando que você tem que ser um Buda para você meditar. Não é assim, tá bom? Então, primeiro passo da meditação, você tem que definir um horário para você fazer. Por quê? Porque se cada hora do dia você fizer num horário, você não vai conseguir estabelecer um hábito. O nosso corpo precisa de hábito, a nossa mente precisa reconhecer hábitos. Só que para isso existem rituais e o horário é um ritual. Quando você segue horários, você segue determinadas rotinas, o seu corpo vai entender, a sua mente, que aquilo é um hábito que ele já faz parte de você. Então é muito importante você definir um horário para você fazer esse processo de meditação. É muito melhor que seja logo que você acorda pela manhã ou minutos antes de você dormir. Por quê? Nós sabemos que a nossa vida é super atribulada, é corrida, todo mundo trabalha, todo mundo tem uma vida corrida. Mesmo agora em casa a gente tem sim muitos afazeres, muitas coisas a fazer. Então, quando você está no meio do dia, dificilmente você vai parar para fazer essa meditação. E outra, depende do ambiente que você tiver, não é possível você parar e fazer uma meditação. Como é que você vai fazer uma meditação no horário de trabalho? Impossível, né? No meio da rua, impossível. Num restaurante, impossível. Então, melhor horário seria logo pela manhã ou pouco antes de dormir. Logo pela manhã eu falo na sua casa ainda, antes de sair de casa. Então, definindo o primeiro horário, o horário já é o primeiro passo. Segundo, defina um local. Por quê? O seu corpo, a sua mente precisa entender que aquele é o momento da meditação, que aquele é o local. Então, é ideal que você escolha um local calmo da sua casa. Pode ser seu quarto, pode ser onde for, desde que seja um local que não tenha muitos acessos, muitos ruídos, né? Então, um local onde as pessoas não vão ficar entrando e saindo e nem falando, tendo muitos ruídos, para você não perder essa conexão. Então, esse é o segundo passo. Terceiro passo. Defina a posição que você vai querer meditar. Isso é muito importante. Uma das coisas que é importante frisar, e tem vídeos que falam que isso não tem nada a ver, mas tem, é você nunca deve meditar deitado. Por quê?
Deitar não é meditação, é relaxamento. Tem diferença. Quando você resolve deitar e ficar quietinho, você está relaxando, não meditando. Para a gente meditar, a gente tem que estar sentado. E sentado pode ser em várias posições. Pode ser sentado na posição de lótus, pode ser sentado num puff, pode ser sentado numa cadeira. O importante é quando você esteja sentado, sua coluna tem que estar 100% ereta, reta e de preferência sem encostar. Por quê? Quando a gente medita, a gente trabalha os nossos chakras. E os centros de força, os nossos chakras, eles são conectados pela nossa coluna vertebral, pela nossa Kundalini. Essa energia da Kundalini, que ela vem inteirinha da nossa coluna vertebral, ela precisa estar reta, senão não estabelece a conexão. Então, por isso que se você sentar assim, largado de qualquer jeito, de qualquer posição, a sua coluna não vai ficar reta, não vai ficar ereta. Então, é importante você observar isso. Mas tem que ser de uma forma muito confortável. Se você também ficar um robô duro, no meio da meditação você já vai estar com dor nas costas, você não vai conseguir relaxar. Então observe sempre um local e a posição que você vai, de maneira que você fique o mais confortável possível, mas sempre mantendo aquela posição reta, olhando para frente, com a coluna bem alinhadinha. Essa é a forma correta de meditar. Depois, no quarto ponto, vem: observe se você vai querer colocar algum som nessa meditação, né? Você pode colocar um som de fundo, de música da natureza, som de água, sons de sinos, enfim, o som que você mais gostar. E também observe se você vai preferir fazer uma meditação guiada, ou seja, com alguém te orientando de fundo, ou se você vai querer só ficar com a música. Eu prefiro ter meditações guiadas, por quê? Para que eu não me desconcentre fácil, porque a meditação guiada, além de você estar se concentrando no fundo musical, você também se concentra na voz daquela pessoa que está te guiando. Então, para mim, funciona bastante. O quinto ponto agora é você observar principalmente a sua respiração. É um dos pontos, gente, essenciais da meditação. Se você respirar de qualquer jeito, você não vai oxigenar o seu cérebro, você não vai trazer essa energia da inspiração e da expiração adequada para o seu cérebro. Então, você não vai conseguir estabelecer uma conexão. Por isso, é muito importante você observar a sua respiração. Faça inspirações longas, expirações longas, na forma como você conseguir, né? Tem gente que fala conta até 3, solta 3, cada um tem de um jeito. Eu acho que 3 é um tempo legal. Você puxa 3, segura um pouquinho e solta 3. Eu acho que é uma forma bem legal, porque você vai trazendo uma cadência para a sua respiração. Isso você faz no começo da meditação. Depois você vai vendo que isso vai ficando fluido, que você não precisa nem mais ficar contando a respiração. Mas esse é um dos pontos chaves da meditação, porque quando você se conecta à respiração, você desconecta do mundo lá fora. E o foco seu é esse. Aí depois veio o sexto ponto, que é você prestar atenção no tempo. Se você é iniciante, é ideal que você não faça uma meditação muito longa para não ficar cansativa, para você não se desconcentrar. Então, se você é iniciante, comece com 5 minutos. Faça por 5 minutos várias vezes, até o seu corpo começar a entender e a sua mente que aquele é o seu momento. E você vai aumentando gradativamente na medida que você vê que a sua conexão está ficando mais fluida e mais gostosa. O ideal é no mínimo 5 minutos e o tempo máximo é você que define, mas a gente sempre fala assim, no máximo uma meia hora, mais do que isso, 40 minutos, nem mais, porque depois também você precisa tocar o seu dia e fazer seus afazeres. Então, de 5 minutos a meia hora, 40 minutos é um tempo ideal para uma meditação. Depois, então, a gente vem aí para o último ponto, que é o ponto da questão do hábito. Faça disso o seu hábito. Faça com que isso se torne um hábito diário. Se não puder ser todo dia, se você não puder começar todo dia, faça pelo menos 3 vezes por semana. Você vai perceber como as suas ideias começam a clarear, como a sua ansiedade diminui, a sua agitação, aquele nervosismo de querer resolver tudo muito rápido, você vai ver que você começa a acalmar.
tudo começa a ficar em equilíbrio quando a gente trabalha a meditação, porque a meditação ela é um processo de expansão. E quando a gente expande, a gente vê a vida de um outro modo, a gente vê a vida de outra forma. A vida fica mais leve e as coisas ficam mais fluídas para se resolver do que aquela correria, aquela agitação que você nem presta atenção na sua respiração. Experimente fazer disso um hábito novo e você vai ver como a sua vida vai começar a transformar em diversas áreas. Emocional, profissional, financeira, amorosa, enfim, em todos os aspectos. E até as pessoas da sua casa vão começar a perceber que você está mais calmo, mais tranquilo, e isso vai influenciar sim quem vive ao seu lado, tá certo? No próximo vídeo eu vou gravar uma meditação guiada para te ajudar então nesse início desse processo. Gratidão por você ter ficado até aqui, eu te vejo nos próximos vídeos e Namastê!